Nossa aula de hoje é sobre os critérios de divisibilidade. Os critérios da divisibilidade. Critérios de divisibilidade. Para alguns números, como o 2, o 3, o 5 e outros, existem regras que permitem verificar a divisibilidade sem efetuar a divisão. Essas regras são chamadas de critérios de divisibilidade. Para entender os critérios de divisibilidade, é essencial conhecer a operação divisão. Essa operação faz parte do nosso dia a dia, como quando saímos com os amigos e dividimos a conta do restaurante, quando fazemos uma receita de brigadeiro e dividimos nas forminhas, dividimos o salário pela quantidade de dias trabalhados, entre outras aplicações. Um número é considerado divisível por outro quando o resto da divisão entre eles é igual a zero. Para que essa divisão entre os números resulte em partes inteiras iguais, necessitamos ter conhecimento sobre algumas regras de divisibilidade. Divisibilidade por 1. Todos os números é divisível por 1. Lembrando da propriedade elemento neutro da multiplicação, ela nos diz que todos os números são divisíveis por 1. Todo número divisível por 1 é igual a ele mesmo. Aí nos exemplos nós temos 63 dividido por 1 é igual a 63. 125 dividido por 1 é igual a 125. 2.884 dividido por 1 é igual a 2.884. Divisibilidade por 2. Um número é divisível por 2 quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, quando ele for par. Todos os números pares dividem por 2. Como exemplo, 764 é divisível por 2, pois termina em 4. E o 4 é um número par. 683 não é divisível por 2, porque termina em 3. E 3 é um número ímpar. Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus valores absolutos de seus algarismos for um número divisível por 3. Como exemplo, 621 é divisível por 3, porque se nós somarmos 6 mais 2 mais 1, vamos obter 9. E 9 é um número divisível por 3. Já o 485, ele não é divisível por 3. Porque se somarmos 4 mais 8 mais 5 vai dar 17. E 17 não é divisível por 3. Divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 se o número formado por seus dois últimos algarismos termina com 00 ou for número divisível por 4. Exemplo. O número 4.312 é divisível por 4, pois 12, os dois últimos algarismos, o 12 é divisível por 4. O número 1.635 não é divisível por 4, pois 35, que são os dois últimos algarismos, ele não é divisível por 4. O número 3.200 é divisível por 4, porque ele termina com 00. Divisibilidade por 5. O número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Exemplo, 320 é divisível por 5 porque termina em 0. 835 é divisível por 5 porque termina em 0. Já 728 não é divisível por 5, porque ele não termina nem com 5 e nem com 0. Então, é bem fácil lembrar a regra da divisibilidade por 5. Todo número terminado em 0 e em 5 é um número divisível por 5. Divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 quando ele for par e for dividido por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Se o número divide por 2 e ele também divide por 3, automaticamente esse número vai dividir por 6. Como exemplo, 756 é divisível por 6, porque ele é par
e ele divide por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Já 872 não é divisível por 6, porque ele só divide por 2, mas ele não divide por 3. Então, para dividir por 6, ele precisa dividir por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Divisibilidade por 7. Para saber se um número é divisível por 7, devemos dobrar o algarismo das unidades e subtraí-lo do resto do numeral. Se o resultado for divisível por 7, então o número é divisível por 7. Vamos ao exemplo. No número 203, a gente pega o número das unidades, que é o número 3, e multiplicamos por 2. Se eu quero dobrar o número, eu quero encontrar o seu dobro, eu vou multiplicar esse número por 2. Então, 3 vezes 2 vai ser igual a 6. Pegamos o 20, que é o que sobrou dos números, e vamos subtrair o 6 que encontramos na multiplicação. 20 menos 6, 14. Então, o número 203 é divisível por 7, pois 14 divide por 7 também. Divisibilidade por 8. O número é divisível por 8 quando ele termina em 000 ou quando o número formado pelos 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. Como exemplo, o número 45.128 é divisível por 8, pois 128 é divisível por 8. O número 45.321 não é divisível por 8, pois o 321, que são os 3 últimos algarismos, ele não é divisível por 8. O número 7.000 é divisível por 8 porque termina com 3 zeros. Divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 quando a soma dos seus valores absolutos de seus algarismos for um número divisível por 9. Vocês já devem ter escutado essa mesma regra na divisibilidade por 3. Tanto 3 quanto 9, para encontrarmos se o número é divisível, basta somarmos o valor absoluto de seus algarismos. Como exemplo, no número 1935, ele é divisível por 9, pois se somarmos 1 mais 9, mais 3, mais 5, vai dar 18. E 18 é um número divisível por 9. 5.381 não é divisível por 9, pois se somarmos 5, mais 3, mais 8, mais 1, vai dar 17. E 17 não é divisível por 9. Divisibilidade por 10. Um número é divisível por 10 quando termina com o algarismo 0. Basta o número terminar com 0 que este número vai ser divisível por 10. Como exemplo, 5.420 é divisível por 10, pois termina em 0. 6.342 não é divisível por 10, porque não termina com 0. Estudem, divirtam-se. Até a próxima aula.